Olá, tudo bem? Meu nome é professora Gabriela, eu sou professora de língua portuguesa do 2º ano. Hoje nós vamos estudar sobre gêneros textuais, mas antes, vamos lá? Olha só, na aula de hoje nós vamos estudar o quê? O eixo oralidade. E qual é o nosso conteúdo de hoje? Modo de interação verbal, a fala e a escuta de textos. Na aula passada, nós vimos que existem diferentes palavras, diferentes letras. Quais são elas? Letra de imprensa e letra cursiva, sendo que tem a maiúscula e a minúscula. Hoje, nós vamos aprender o quê? Qual é a nossa habilidade de hoje? Produzir textos e diferentes gêneros, com diferentes propósitos, sobretudo os mais formais, comuns em instâncias públicas. Quais são? O debate, a entrevista, exposição, notícia, propaganda, relato de experiência oral, dentre outros. Mas antes, crianças, vocês têm que se perguntar, o que é um texto, afinal? Se nós vamos estudar hoje sobre o que é um texto, então antes nós temos que saber do que se trata, não é mesmo? Vamos lá. Texto. O texto, essa palavrinha aqui, é um conjunto de palavras, o quê? E frases encadeadas, que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Se transmitir uma mensagem e possui interpretação, logo é um texto. O outro, um texto é uma unidade linguística que é maior que uma palavra. Mas, prof, eu ainda não entendi, foi nada. Vocês ainda não entenderam nada? Agora vocês vão entender, olha só. Vou ler o texto para vocês poderem compreender o que é um texto. Tudo bem? Olha só. Era uma vez, em um lugar muito distante, nasceu um pequeno ponto que acreditava ser rei, pois tinha o formato de uma coroa. Seu nome era coronavírus. Percebam, crianças, que se eu colocasse só a palavra era, vocês iriam entender o que eu queria dizer? Conseguiriam entender? Sim ou não? Eu acho que não, não é? Porque se eu escrever só a palavra era, mas era o quê, prof? Era um futebol? Era uma estrela? Era o quê? Então, eu não posso escrever um texto só com uma única palavrinha, olha só. Só com a palavra era. Para formar um texto, eu preciso de mais palavras. Ó. Era uma vez em um lugar muito distante. E aí, crianças, começou o texto de fato. Eu não posso escrever um texto com uma única palavrinha, porque aí é só uma palavra e não um texto. Beleza? Tudo bem? Olha só, para completar um texto, precisa desse restante aqui todinho. Pequeno ponto que acreditava ser rei, pois tinha o formato de uma coroa. Seu nome era coronavírus. Então, percebam, o início do texto tem a palavra era, depois o texto ele vai começando a mostrar para vocês o que ele quer dizer. Era uma vez o quê? Um pontinho que queria ser rei. Qual era o nome desse pontinho? O coronavírus. Percebam que vocês começaram a entender o que é um texto? Mas o texto, ele é um texto só escrito? Pensem bem aí. Eu sei que vocês sabem. Olha só. Gêneros textuais, que é o nosso conteúdo de hoje. Gêneros textuais são formas de linguagem que encontramos no dia a dia. Olha que legal. Seja por meio de jornais, revistas, imagens, contos, fábulas, receitas culinárias, entre outros exemplos. Mas, prof, os gêneros textuais,
eles são só textos? Digo para vocês que não. Os gêneros textuais, também são escritos através de imagens. Quem nunca viu um quadrinho com aqueles desenhos? Isso é um texto. Um texto ele pode ser feito através de imagens ou coisas escritas. O próprio desenho de vocês também, sabia que é um texto? É um gênero textual? Olha só. Gêneros textuais, como eu falei para vocês, aqui tem duas crianças brincando de fazer receita. A receita é um gênero textual. E aqui no outro lado, nós vemos cartas. As cartas também são gêneros textuais. Olha só, o primeiro gênero textual que nós vamos ver hoje é a notícia. Vamos lá? A notícia é uma forma de comunicação. Olha que importante. Que traz a informação de algum fato ocorrido da sociedade e é o que? Escrito. Para haver uma notícia, tem que ser escrito. Tudo bem? Olha só, nesses dias que vocês estão em casa, nós vimos muitas notícias nos jornais dizendo sobre quantas pessoas estão bem e quantas não estão. Não é verdade? Isso, crianças, é uma notícia. Mas uma notícia, ela precisa ser com um monte de texto embaixo? Não precisa. A notícia é só para que você perceba, só para que você fique mais inteligente sobre as coisas que estão ocorrendo no nosso dia a dia, tudo bem? Olha só. A notícia tem como característica o quê? A informação de coisas que aconteceram. É um texto que é informativo. A notícia ela quer informar para vocês aquilo que está ocorrendo no nosso dia a dia. Por exemplo, se vocês quiserem falar sobre o futebol. O futebol na cidade de Manaus é um futebol muito importante e alegra várias pessoas. Ele está fazendo o quê? A notícia? Ela está informando vocês sobre o futebol de Manaus. Isso não é bacana? Olha só, o próximo. Parlendas. As parlendas são textos recitados com ritmo, o que torna a compreensão e a memorização mais o que? Fácil para o leitor, tornando-as mais criativas e atrativas. A parlenda, se vocês começarem a investigar, seus detetives da língua portuguesa, vocês vão perceber que a parlenda ela quer o quê? Que no final de cada frase e no meio de cada frase tem uma rima. A rima é o quê, professora? A rima são sons terminados com a mesma letrinha. Ainda não entenderam? Então vamos lá. Olha só. Corre cutia na casa da tia. Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Isso, crianças, são parlendas. As parlendas, como eu expliquei para vocês, olha só a terminação. Com ia e com ia. Cotia e tia. E olha só aqui, ó. Cipó, avó. Olha aqui a terminação com o e com o aqui também. Lencinho na mão, caiu no chão. Olha esse aqui o ão, ó. Moça bonita do meu coração. Aqui, nessas duas palavrinhas, bonita e coração, vocês perceberam que não rimou? Mas aqui no restante rimou, ó. Isso é uma parlenda. A parlenda, ela rima palavras e rima também sons de diferentes letras. Olha só, aqui no início e aqui no final. No início, no final. No início e no final. E aqui o autor ele só quis terminar a parlenda. Entenderam? Então, para vocês construírem uma parlenda, precisa de quê? De rimas
que o leitor, ou seja, vocês, possam entender o que eu ou o escritor quis dizer. Para ser um texto, não necessariamente precisa ser escrito com as letras, mas pode ser também escrito através de imagens. Tudo bem? Olha só. Reportagem. A reportagem vai além da notícia. Ela demonstra a fala das pessoas, ela busca investigar o ocorrido, se preocupa em dar informação correta. Diferente da notícia, a reportagem ela precisa de mais tempo. Por quê? Porque aquela pessoa que escreve, ela vai ser o detetive das coisas que estão acontecendo. Então, ela precisa de mais tempo para escrever. Quem aqui nunca demorou para escrever alguma coisa? Então, vocês brincaram de ser repórter, perdão. Olha só, reportagem. Em uma reportagem, as pessoas que escrevem precisam de maior tempo e dedicação para escrever, porque justamente isso que eu estava explicando para vocês, ela fica brincando de ser detetive das coisas que estão acontecendo. Então, para ela escrever uma reportagem, ela precisa de mais tempo. Ela precisa que o texto ele fique mais bonito e faz com que vocês consigam entender melhor. Tudo bem? Olha só, agora chegamos na parte deliciosa que é uma receita. É um gênero textual em que seguimos o quê? Instruções. Esse gênero textual é dividido em duas partes. Quais são? Ingredientes e modo de preparo. Quem nunca ajudou o pai, a mãe ou a avó a fazer uma receita, a preparar algo? Nós observamos que tem duas etapas. Primeiro, nós vamos selecionar, nós vamos separar aquelas coisas que nós vamos precisar para fazer o quê? A receita. Então, a receita ela tem duas etapas. A primeira, nós vamos perceber os ingredientes, que é aquilo que vocês separam, para depois preparar, que é o modo de preparo da comida. Tudo bem? Olha só. Essa é uma receita que vocês podem ver. Aqui tem modo de preparo e os ingredientes. Observaram? Olha só, uma lata de milho, 1,5 xícaras de leite, 1 colher de manteiga, 1 tablet de caldo de legumes, 1 lata de creme de leite e 1 colher de farinha de trigo. Ainda no modo de preparo, no liquidificador, bata o milho e o leite e depois reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga, junte a cebola e refogue um pouco. Adicione a farinha de trigo e mexa rapidamente. Aqui é o restante. Deixa eu terminar de ler para vocês. Deixe dourar e misture o milho batido com o leite ao caldo. Mexa até que ele suma completamente e cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter uma consistência cremosa. Acrescente o creme de leite, mexa e desligue o fogo. Então, essa foi a receita, que é um gênero textual que todos nós gostamos. Nós já fizemos feijão, arroz, ou então já vimos alguém preparar. Então, nós temos duas etapas para a receita. A primeira, separar aquilo que nós vamos usar, que são os ingredientes, e a segunda é o modo de preparo. Tudo bem? Agora, deixa eu recapitular tudinho. Deixa eu fazer um resumo do que nós estudamos até agora, para daqui a pouco vocês exercitarem a mente de vocês sobre tudo que nós estudamos, combinado? Olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender, o que é um texto? Um texto é uma palavra, mais de uma palavra, que precisa ter sentido. Se eu escrever, por exemplo, só Gabriela, vocês podem me perguntar, Gabriela o quê? A Gabriela é professora de língua portuguesa do 2º ano. Vocês conseguiram me entender agora? Não basta ter uma única palavrinha,
mas tem que ter várias palavras para poder ter sentido, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Isso é uma frase, tudo bem? A frase, ela pode ser escrita somente a partir de letras? Digo para vocês que não. O texto, ele pode ser escrito através também de desenhos. Os desenhos de vocês são textos. São textos não verbais, tudo bem? Olha só, quando nós falamos, vocês já perceberam que isso pode ser escrito? Ainda não? Agora vocês perceberam. Tudo que nós falamos pode ser escrito. Sendo escrito, pode se tornar um texto, tudo bem? Olha só, os gêneros textuais que nós vimos hoje, a receita, a parlenda, a notícia, a reportagem, são só alguns gêneros. Mas existem outros, como por exemplo, a chart, ela é um outro gênero textual, em que tem aquele desenho e geralmente as pessoas elas ficam falando uma com a outra. Quem nunca viu um desenho, aquele desenho de quadrinho, por exemplo, dos autores que nós mais gostamos? Eu tenho os meus preferidos, e vocês? Vocês têm? Qual é o outro gênero textual? Um debate é um gênero textual. O que é um debate, professora? Eu não sei o que é isso. Um debate é quando uma e outra pessoa estão falando algo muito importante. E isso é um outro gênero textual. Mas, professora, como é que eu começo a escrever um texto para poder fazer um gênero textual? Primeiro você tem que ter em mente o que, criança? Que tipo de texto eu quero escrever? Um texto em forma de desenho ou um texto em forma de palavras? Se você escrever ao invés de desenhos, ao invés de palavras, você quer escolher as palavras, você também tem que escolher quais são esses gêneros textuais que você quer. Você quer escrever uma notícia, uma reportagem, uma receita muito gostosa? Então, fiquem bem atentos para isso, tudo bem? O outro é o gênero textual não verbal. E existem dois tipos de texto, tudo bem? O texto verbal, que é esse escrito, e o texto não verbal, que é o desenhado. Tudo bem? Agora, já que vocês estão bem inteligentes, nós vamos exercitar o que vocês aprenderam hoje. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, observem essa panqueca americana, que gostosa! Vocês estão com fome? Eu estou muito. Olha só, o primeiro desafio do dia, que eu sei que vocês já pegaram caneta, já pegaram o caderno, ou então quem não usa caneta, pegue o lápis. Se não tiver o lápis, peça da mamãe, peça do papai, peça também ajuda dos dois, da mamãe e do papai, para que vocês fiquem mais inteligentes, tudo bem? Olha só, panqueca americana. Misture um ovo, uma colher de chá de essência de baunilha e meia xícara de leite. Acrescente. E depois que vocês fizerem o quê? Vocês vão fazer o quê? Depois de assar e fazer tudo isso. Unte, se necessário. Rende 8 panquecas. Agora o desafio é o seguinte. Vocês vão ter que descobrir qual é esse gênero textual que eu acabei de mostrar para vocês, tudo bem? Vocês lembram que eu falei por último sobre o gênero textual, que tem 2 tipos de coisas para fazer? O primeiro são os ingredientes e depois é o modo de preparo? Estão lembrados? Desafio número 2. Escreva em seu caderno uma receita culinária contendo os seguintes elementos, ingredientes e modo de preparo. Se precisar de ajuda para fazer a receita, não tem problema.
Vocês já pegaram um caderno, já pegaram um lápis, porque agora nós vamos resolver o desafio número 1 e o desafio número 2, tudo bem? Olha só, primeiro desafio do dia. Descubra qual é o gênero textual da imagem. Depois escreva no seu caderno por que você acha que esse é o gênero textual correto. Vamos ver? Olha só que panqueca americana deliciosa. Vocês se lembram que eu falei que para poder fazer uma receita precisam de 2 passos? O primeiro é separar os ingredientes, que é aquilo que vocês vão usar para fazer a receita. E o segundo é o quê? É o modo de preparo, que é aquilo que vocês vão fazer na comida. Acrescentar o quê? A farinha, o trigo, ou seja, lá o que vocês vão fazer com os pais de vocês, com os avós ou com outras pessoas, tudo bem? Olha só, qual é o gênero textual? Vamos descobrir? Panqueca americana. Primeiro, misture um ovo, 1 colher de chá de óleo, 1 colher de chá de essência de baunilha e meia xícara de leite. Acrescente 1 xícara de farinha, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal e 2 colheres de chá de fermento. Assar em frigideira pré-aquecida em fogo médio. Quando formar bolhas, virar de lado. Unte se necessário. Quantas receitas, quantas pessoas podem comer? 8 pessoas podem comer as panquecas. Qual é o gênero textual? Vocês já descobriram? Já conseguiram desvendar esse desafio? Já? Qual é o gênero textual? É uma receita, porque vocês se lembram que tem 2 passos? O primeiro são os ingredientes e o segundo é o modo de preparo. Conseguiram resolver? Parabéns! Olha só, desafio número 2. Esse aqui é o gabarito, tá bom? Que é a receita que nós acabamos de ver. Agora, crianças, vamos fazer um resumo de tudo aquilo que nós entendemos, aprendemos hoje, tá bom? Olha só, o que é um texto? Um texto é uma forma que eu e você possamos entender o que eu quero dizer, tudo bem? Olha só, um texto ele pode ser escrito ou ele pode ser desenhado, contanto que você que está lendo possa compreender. Outro tipo de texto não adianta eu escrever o texto com uma palavra. Por exemplo, Gabriela. Eu não posso escrever um texto com uma palavra, porque isso não é um texto, é só uma palavra. Para ser um texto, eu preciso de mais de uma palavrinha. Então, por exemplo, Gabriela é professora de língua portuguesa e ela está ministrando aula para vocês, crianças. Isso é um texto. Tudo bem? Agora vocês entenderam? Sim ou não? Existem também outro tipo de texto. O texto que ele pode ser desenhado ou ele pode ser visto, por exemplo, nas placas de trânsito. É um texto não verbal. Outro tipo de texto, nós podemos ver também nas escolas. Nas escolas tem os sinais de sino, também nas ruas. Tem ruas que elas são identificadas através de objetos, de não estacione. Quem nunca viu aquele ezinho com tracinho? Isso é um texto não verbal, tudo bem? Olha só, eu gostaria de agradecê-los muito pela aula de hoje, tudo bem? Mas antes, vamos aqui para o nosso quadro fazer a nossa última investigação sobre a aula de hoje. Olha só. Gêneros textuais são formas de linguagem que encontramos no quê? No dia a dia. Seja por meio de jornais, por meio de revistas, imagens, contos, fábulas, receitas culinárias, entre outros exemplos. Então, crianças, gênero textual são várias formas de escrever um texto, seja através de imagem, seja através de letras, tudo bem?
Eu gostaria muito de agradecê-los pela aula de hoje. Eu sei que vocês anotaram tudo que nós estudamos. Vocês entenderam que um texto ele é formado por imagens e palavras e que um texto ele não pode ser escrito só com uma palavrinha. Precisa ser mais de uma palavrinha para poder formar o quê? Um gênero textual. Um gênero textual ele pode ser escrito através de várias formas. Vai de vocês, crianças, conseguirem entender qual é o gênero que vocês querem, seja através de receita, de jornais, de revistas, de contos, também de parlendas, tudo bem? A ideia é de vocês. Gostaria muito também de agradecer pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui comigo. Gostaria também de agradecer para a professora de Libras que está aqui, ajudando aquelas crianças que não conseguem escutar aquilo que eu estou falando. Ela está ajudando nós a entendermos mais ainda a língua portuguesa e os gêneros textuais. Uma salva de palmas para vocês e para nós, tudo bem? Gostaria também de encerrar a aula de hoje e convido vocês para a aula que vai vir mais adiante. Até logo, crianças. Tchau!